Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Podem tomar o seu assento. Meus irmãos, eu quero, antes de lermos o texto bíblico, agradecer a Deus por essa oportunidade que nos concede de estarmos aqui, nesta quinta-feira fria, não é? Gelada. Mas ela está gelada daquela porta para fora. Daqui para dentro, o calor do Espírito Santo nos cobre. Graças a Deus por isso. Quero agradecer, pastor Erivaldo, pela confiança, pelo convite. Obrigado, em nome do pastor aqui. Agradecer a todo o corpo de obreiros, aos nossos pastores, amigos. Dizer, meus irmãos, do carinho enorme que nós temos pelo pastor Erivaldo, pela sua família, irmã Cris, o Kevin, que eu tenho o prazer e a honra de dizer que foi um adolescente meu, lá da sede. Aprendeu. Ele aprendeu com o senhor, comigo não. Ele aprendeu bem pouquinho comigo, ele tem um professor em casa, mas eu quero aqui deixar público a expressão do nosso carinho, pastor, do nosso amor por essa família. Vocês, Igreja do Senhor, aqui em Vila Espanhola, cuidem bem do pastor Erivaldo, senão eu levo ele de volta para a sede. Viu? Ele faz muita falta lá para nós, mas nós temos um carinho muito grande por essa família. Quero aqui também agradecer a Deus pelo creio, por todos vocês adolescentes que se dispuseram a estar aqui conosco nesta quinta-feira. Eu tenho certeza de que Deus tem algo a falar ao nosso coração, tenho certeza de que Deus está presente neste lugar, e se você assim crê, diga amém. Glória a Deus por isso. Quero trazer aqui também, antes de ler o texto bíblico, o abraço. Sempre que saio da nossa igreja, saio debaixo da bênção do nosso pastor. O pastor Erivaldo já notificou a igreja, não é? Que o meu pastor, eu tenho o prazer de dizer que é o meu vô, né? Então, é o pastor José Wellington para vocês, é o vovô Dedé para mim. E eu digo que eu trago aqui o abraço do pastor de vocês e do vovô Dedé também, porque aqui nessa igreja ele tem um carinho muito grande por vocês. Irmãos, vocês não têm ideia do quanto de história que eu já ouvi a respeito da fundação dessa igreja. Já ouvi muito sobre este setor. O nosso pastor tem muito orgulho de ter colocado alguns tijolinhos aqui neste trabalho e fala com muito carinho, com muito amor. Trago aqui o abraço dele. Assim como o meu avô diz sobre essa igreja, minha mãe também conta muito a respeito das suas peripécias aqui. Né? A irmã Ruth, trago o abraço dela também, do pastor Adalto. Mas sobre a irmã Ruth, além de trazer o abraço, eu quero fazer pedido de desculpas, porque se tudo que ela conta, que ela aprontou nessa igreja, é verdade, então eu tenho que pedir desculpas para vocês, certo? Me perdoe. E o pior, ela não mudou nada, ela continua bagunceira igual, bagunçando em todo lugar que ela passa, continua a mesma bagunceira. Meus irmãos, se vocês puderem abrirem as vossas Bíblias no livro do Gênesis, capítulo de número 12, onde é o tema do nosso congresso. Enquanto você abre, quero justificar aqui a ausência da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Eu tenho 2 filhinhos pequenos. A minha mais velha, minha primogênita, acabou de completar 5 aninhos de idade. E eu tenho um caçulinha que também acabou de completar 3 aninhos de idade. E pensa numa dupla pentecostal, pastor. Pentecostal. Se tivesse aqui, estava fogo puro. Então eu não consigo trazê-los assim, senão eles não me deixam pregar. Então minha esposa ficou com os meus filhos, mas o pastor perguntou, você veio só? Eu respondi para ele que eu vim com o carro cheio. Estava no motorista, eu, à minha direita o pai, atrás o filho, o Espírito Santo. Então eu vim com um carro cheio, glórias a Deus por isso. Você achou o Gênesis capítulo de número 12? Diga amém. Vamos ler então os primeiros versículos que são o tema deste congresso, cuja frase escolhida é sou uma bênção. Versículo 1 diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, para entendermos
um pouquinho sobre o que o Senhor Deus colocou no meu coração para esta noite, para este congresso, eu gostaria de iniciar mostrando para os irmãos um conflito que eu sempre tive a respeito deste texto bíblico. E que para mim é um conflito de versões e de traduções da Bíblia, que por muito tempo se tornavam uma dúvida ao meu coração. Nós lemos aqui o texto, e se você acompanhou pelo telão ou pela leitura comigo, você leu a versão que é Almeida Revista e Atualizada. E tu serás uma bênção. Acontece que se você acompanhou essa leitura pela tradução que é Almeida Revista e Corrigida, a ARC, o último trecho desse texto muda um pouquinho, parece quase que imperceptível, mas diz assim a palavra do Senhor, diz, sê tu uma bênção. Então a primeira versão é, e tu serás uma bênção, que é a ARA, né? A versão a Almeida Revista Atualizada, e a ARC diz, sê tu uma bênção. Eu não sei se você alguma vez, como eu, já parou para pensar a respeito desse conflito, e eu sei que eu estou falando aqui com adolescentes que são fãs do estudo, da gramática, do português, né? Você diga amém aí, amém. E se você olhar do ponto de vista gramatical, o texto que nós lemos da ARA diz, tu serás uma bênção, a conjugação verbal do verbo ser. Vocês estão comigo, adolescentes? Conjugação verbal do verbo ser está no futuro do presente do indicativo, na segunda pessoa do singular. Certo? Amém? Eu serei, tu serás, ele será. E tu serás uma bênção. Quando nós olhamos para o texto bíblico, na tradução da ARC, se tu uma bênção, a conjugação verbal continua sendo na segunda pessoa do singular, mas agora do imperativo afirmativo. Vocês certamente se recordavam disso. Não é? Vocês estão olhando com essa cara meio assustada assim, mas é só por causa do frio. Tenho certeza que vocês se lembravam disso. Gostava demais, né? Eu gostava demais também, sempre fui fã da gramática. O que eu quero dizer para você com isso? Se você olhar a conjugação verbal no futuro do presente do indicativo, parece que é Deus dizendo, declarando, fazendo uma declaração, que é o que essa conjugação verbal nos diz. E tu serás. É como se Deus estivesse declarando, você vai ser uma bênção. Você vai ser uma bênção. Mas quando você vê a tradução pela ARC, no imperativo não é uma declaração de Deus, mas é um comando de Deus. Sê tu uma bênção. Seja uma bênção. Veja que conceitos um tanto diferentes. Eu quero aqui resolver esse conflito olhando para uma nova tradução, que é a NTLH, a nova tradução da linguagem de hoje, que está dito assim, os teus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso. E agora vem o texto que diz, e você será uma bênção para os outros. Olha que conceito diferente. Quando Deus chama Abraão, ele faz 3 coisas. A primeira coisa que ele faz uma promessa. Ele diz, sai da sua tenda, olha para as estrelas, a sua descendência vai ser numerosa, vai ser tão numerosa quanto essa, não olha para as suas dificuldades, olha para a promessa de Deus, eu estou fazendo uma promessa de bênção para a sua vida. A segunda coisa que Deus faz é revelação sobre um futuro brilhante. Está dizendo, não olha para a condição, olha para a revelação. Eu estou te mostrando, você está conseguindo ver como essas estrelas são muitas, como a areia é incontável, assim vai ser a tua descendência. Mas a terceira coisa que Deus faz com Abraão é diz assim, Abraão, eu vou te entregar tudo isso, mas você tem uma missão. Seja uma bênção.
Eu não vou te entregar tudo isso para que você desfrute, bate no peito e diga assim: eu sou uma bênção, eu tenho tudo o que eu queria, eu tenho todas as posses que eu desejei, a minha família é bonita. É muito mais do que isso, Abraão. Você tem algo a fazer com o que Deus tem te entregue. Seja uma bênção. E é exatamente sobre isso que o Senhor Deus me leva a conversar com os irmãos por alguns instantes, e eu quero realmente ser muito breve. Mas para isso eu peço para que você, com a sua Bíblia aberta ainda, vá alguns livros para frente no livro de Esther, no capítulo de número 4. Esther, capítulo de número 4, verso de número 14. Eu ainda ouço as páginas da Bíblia virando, então ainda vou dar um tempo para você. Livro de Esther, capítulo de número 14. Você achou? Diga amém. Eu vou ler então e diz assim: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento da outra parte virá para os judeus. Mas tu e a sua casa e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. E eu quero sublinhar essa última parte desse texto. E quem sabe, para tal tempo como este, chegasse a este reino. A história de Esther, ela não é exatamente a mais pregada nos nossos púlpitos, não é? Talvez mais, quem conheça mais a história de Esther são as meninas, né? Da rainha Esther. Eu, pelo menos, sempre que eu compro os livrinhos bíblicos para minha filha, a Bíblia infantil sempre tem a história da rainha Esther, né? Então as meninas normalmente costumam saber mais a respeito dessa história. Mas para você que não é muito afeito a essa história, não conhece muito a história de Esther, deixa eu contextualizar rapidamente. Esther, ela era uma menina órfã. A Bíblia não nos conta em que contexto ela perdeu os pais, mas diz que ela era órfã, que ela não era cuidada, não era criada pelos seus próprios pais. Também conta que ela era uma pessoa que estava exilada junto com o povo judeu em meio aos persas. Os judeus tinham sido tomados e conquistados pelos babilônicos, e depois os persas vieram e conquistaram os babilônicos, e este é o contexto histórico em que se encontra Esther. Esther é uma exilada, é uma estrangeira, ela não está na sua terra, não está entre os seus, não está entre as pessoas que ela conhece, ela está ali entre estrangeiros. E ela era cuidada por um primo, que era Mardoqueu. Veja, a situação de Esther era absolutamente caótica. Os judeus eram um povo sem importância para aquele tempo, para aquele momento. Os judeus eram um povo conquistado, um povo sem importância. E o livro de Esther começa contando que o rei Assuero, o rei da época, foi desrespeitado pela sua esposa, pela rainha, então ele a destitui do cargo de rainha e abre um concurso. E agora eu vou estabelecer aqui uma nova rainha. Então apresentem aí as moças mais belas do reino, e o seu primo Mardoqueu apresenta Esther, e diz: Esther, agora você pode participar desse concurso, você é uma moça bela, você tem todas as chances, mas ele instrui Esther e diz assim: mas não fale a sua origem, isso pode depor contra. Você dizer que é uma moça judia pode de alguma forma afetar ali o entendimento do rei, porque você não tem exatamente um sangue azul, não é? Você não tem exatamente uma linhagem de ouro. Então, eu digo para você, esconda isso, não diga isso. A verdade é que, para encurtar a história, Esther é escolhida como rainha. Neste reino existia um primeiro-ministro chamado Amã, e este homem mandava em todo o reino, e ele tinha algo contra o primo de Esther.
Mardoqueu não aceitava se dobrar e se curvar aos comandos de Amã, então ele convence o rei e diz: rei, emita um decreto para que todos os judeus sejam eliminados e que nós conseguimos saquear os bens deles. E é neste contexto que nós lemos o texto. O decreto está emitido. O rei emitiu um decreto, uma sentença de morte para o povo de Ester. Mardoqueu, então, nessa situação, sabendo que era alvo do primeiro-ministro e que já tinha uma lei, um normativo emitido, um decreto emitido, ele chama Ester e diz assim: Ester, você não percebeu que agora é o momento? Você não percebeu que você está numa posição privilegiada? Você não percebeu que talvez tenha sido para isso que você tenha sido chamado? Talvez você esteja ocupando esse lugar no palácio por causa disso. Mardoqueu está dizendo: Ester, você não entendeu que você é um instrumento de Deus. Você é alguém escolhida por Deus para este tempo, para este momento. Você está no lugar que Deus queria que você estivesse. Glórias a Deus por isso. Não vai adiantar muito, Ester, você fingir que não é com você. Não vai adiantar muito você fingir. Agora não é hora de você esconder mais. Agora é hora de você se levantar e se mostrar na presença do Senhor, para que você seja canal de bênção para essa geração. É isso, este é o tema dessa mensagem. Antes de eu mergulhar com vocês especificamente nesse tema, permita-me voltar um segundo no que é o mais pregado a respeito da rainha Ester. Quando a gente ouve as mensagens sobre a rainha Ester, e é muito nítido e é muito gostoso de ouvir o que Deus fez na vida de uma pessoa que não tinha a menor perspectiva de ser quem ela acabou se tornando. Uma menina órfã, exilada, forasteira, criada pelo primo. Quando você olha para essa situação, quando você olha para essa condição, com os olhos carnais, o máximo que você conseguiria enxergar na Ester era que talvez, se o primo dela fosse muito habilidoso politicamente, se ele fosse muito habilidoso socialmente, ele conseguiria um casamento razoável com um judeu mais ou menos do mesmo nível, mais ou menos assim, escondido. Ela não era alguém que seria desejada pela alta sociedade. Mas Deus fez de Ester uma rainha. E talvez essa mensagem, ela está tão normalizada no nosso coração, talvez a mensagem de que Deus tem poder de transformar o nosso destino, Deus tem poder de mudar a nossa história, isso talvez nem ressoe mais no seu coração, mas eu quero começar a noite desse dia aquecendo o seu coração com essa mensagem. Deus tem poder para mudar a sua história, Deus tem poder para transformar a sua vida, Deus tem poder para guardar e livrar a sua família, Deus tem poder para fazer do pouco muito. Deus tem poder para levantar do nada tudo. Esse é o nosso Deus. O Deus que é absolutamente especialista em olhar para coisas que não têm a menor possibilidade de se tornar algo e dizer: esse foi que eu escolhi. Eu estou enxergando no campo, eu estou enxergando no deserto, eu estou enxergando na escola, eu estou enxergando na igreja, eu estou enxergando na congregação, eu estou enxergando no quarto. Eu vejo, mudo e escolho quem eu quiser. Bendito seja o nome do Senhor. A perspectiva era ruim. A última opção, talvez, que a sociedade teria era improvável, um beco sem saída. Mas ainda assim, Deus tem poder para mudar a história. Com Abraão foi assim. Abraão olhava para si mesmo e dizia: eu não vou ter semente, eu não vou ter a família, o meu nome morre comigo, o meu patrimônio morre comigo. Com José foi assim, ele diz: eu se muito consigo morrer como um escravo, ou quem sabe como alguém cuidando da casa, sendo servo da casa de alguém. Com Davi era assim, ele olhava para si e dizia: esse daqui é um pastorzinho. As pessoas olhavam e diziam:
dizer, isso daqui não passa de um pastorzinho, vai ficar pastoreando as ovelhinhas do pai dele, e se ele for muito, muito além, quem sabe um dia ele vai ter as próprias ovelhinhas, mas olha, não vai passar muito disso daí não, vai ser bem pouquinho. Mas quando o mundo olhava para Davi, via um pastorzinho, mas quando Deus olhava para o campo, ele procurava, cadê o meu rei? Aonde está o rei que eu vou levantar? Aonde está o homem que é segundo o meu coração? Aonde está o rei Davi? Quando o mundo olhava para José e via um escravo, Deus olhava para ele dentro da prisão e diz assim, cadê o meu governador? Cadê aquele que eu levantei para guardar uma geração de pessoas? Cadê José, aquele que eu escondi? Quando o mundo olhava para a órfã, para aquela que estava abandonada, para aquela que estava exilada, dizia, quem é essa mocinha? Quem é essa pessoa? Quem ela acha que pode ser? Mas quando Deus olhava para ela, dizia, ali vem a minha rainha, ali vem a minha rainha Esther, bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus é especialista em frustrar as expectativas do mundo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa. Na cruz do Calvário, quando ele estava com os braços estendidos, o inferno e o mundo olhavam e diziam assim, acabou. Acabou, o plano acabou. O inferno comemorava e dizia, acabou, foi tragado. Ele foi tragado pela morte. Mas do alto da cruz, o Senhor olhou para o céu e disse, está consumado. Aonde está a morte, o teu aguilhão? O mundo achava que tinha acabado, mas o plano de redenção só estava começando, porque ali o Senhor Deus frustrou a expectativa do inferno e disse, eu amei o mundo, eu amei os adolescentes do Creio, eu amei o setor da Vila Espanhola, eu amei os meus, vim ao mundo para morrer, para frustrar a expectativa do inferno, mas para levantar os meus filhos e guardá-los debaixo das minhas asas. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que não é exatamente o tema que o Senhor Deus colocou no meu coração, mas o Senhor me compele aqui a dizer para você, o tema deste congresso é sou uma bênção, e você, ainda que nem você acredite, ouça de um profeta do Senhor, você será uma bênção. Deixa eu te dizer de novo, você será uma bênção. Agora deixa eu te dizer outra coisa, você não será um drogado, você não será um adúltero, você não será um divorciado, você não será um bêbado, você não será um derrotado, você não será um pecador, você não será nada disso. Nós não geramos filhos para maldição, nós geramos filhos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós geramos filhos que são bênção, bendito seja o nome do Senhor. Ainda que você não acredite nisso, Deus muda destinos. Ainda que você não acredite nisso, deixa eu te dizer, você vai ser uma bênção. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu avançar aqui. O texto que nós lemos é o que os adolescentes entendem como plot twist. A virada da história. O momento crucial. Mardoqueu olhando para aquela menina e dizendo assim, quem sabe foi para isso que você foi chamado. Quem sabe foi para um momento como esse. Essa menina, quantas vezes na vida dela ela deve ter sentado sozinha e pensado, por que assim? Porque eu não tenho os meus pais, porque eu não estou na minha terra, porque eu sou diferente, porque eu não posso viver como os outros. Ah, quantas vezes os nossos adolescentes olham para esse mundo caótico. Quantas vezes nós olhamos para as notícias, para dentro das escolas, das universidades e vemos as ideologias,
as tentativas de maquinar e roubar a mente dos adolescentes. O mundo vem se aprofundando num relativismo moral, na corrupção. A gente olha e vê um cenário de degradação absoluta. Trevas. É impossível de você abrir um jornal hoje em dia e não terminar o jornal desestimulado, triste, pesado. O cenário é de trevas, escuridão total. Mas peraí, que tem uma luzinha. Tem um filetinho de luz, se você olhar bem direitinho, um filetinho de luz está brilhando, ele está irradiando. Quem sabe essa luzinha não está muito forte, mas ela está brilhando de dentro do seu coração. Ela está irradiando essa luz, que é o amor de Jesus Cristo no nosso coração. Deus te levantou para ser luz no meio das trevas. Deus te levantou para ser sal no meio da terra. Deus te levantou porque você é uma bênção. Deus te levantou para ser uma bênção. Não importa se o cenário é muito difícil, se a economia diz, se a política diz, se a sociedade diz, se a igreja diz, não interessam se os outros dizem, o que interessa é o que o Senhor diz, e Ele diz, você é meu filho, comprado com o sangue precioso na cruz do Calvário, eu te redimi, eu te salvei, eu te levantei, eu te coloquei de pé, eu te enxerguei e eu te fiz uma bênção. Aleluia. Deixa eu te dizer, Deus chamou você em meio a este tempo. Há um propósito de Deus para a nossa geração. Quando eu cheguei aqui, um dos primeiros atos que eu vi deste culto foi um vídeo. E eu falei, glórias a Deus, Deus está confirmando, testificando a mensagem. Adolescentes, não interessa a sua idade, igreja do Senhor, não interessa a sua idade. Você foi escolhido por Deus para ser bênção no meio deste tempo, deste momento, dessas pessoas, dessa igreja, destes homens, no meio do teu trabalho, no meio da sua escola, no meio de onde você estiver. A luz de Deus tem que brilhar, a luz de Deus tem que irradiar. Você não foi chamado para ser sal no meio do saleiro, você foi chamado para ser sal da terra, para ser luz no mundo, e onde você está, deixa a luz do Senhor brilhar. O profeta Ezequiel, ele conta que de um vale, deixa eu te dizer uma coisa, talvez, se o Senhor Deus te mostrasse espiritualmente como está o nosso mundo, como está a nossa sociedade, o cenário seria de vale de ossos secos. O cenário seria de ruína e de destruição. A pergunta que Deus está provocando o meu e o seu coração nesta noite é: poderão tornar a viver? Poderão tornar a viver? Igreja do Senhor, será que o Espírito Santo de Deus ainda tem poder para tornar esse cenário de destruição em vida? Ei! Ou será que a mão do Senhor encolheu? Ou será que o poder de Deus diminuiu? Ou será que os milagres acabaram? Será que as coisas que Deus antes fazia já não são mais possíveis de acontecer? A pergunta é: será que esses ossos poderão tornar a viver? Se você no seu coração crê que o Espírito Santo de Deus tem poder para fazer, está disposto a responder como o profeta respondeu: Senhor, tu sabes, o poder está nas suas mãos, não na minha. Não sou eu que determino, não sou eu que faço. Os meus olhos veem um cenário de guerra, mas eu conheço o poder do meu Deus. Ei,
Então profetiza. Então profetiza. Então profetiza, você foi chamado para profetizar para esse tempo, para essa geração, então profetiza. Se levanta, não se acovarde, não se acomode. Você foi chamado para esse tempo, para esse momento. Não foi para ficar escondido na escola, fingindo que não é com você, fingindo que o que está acontecendo no mundo não nos é conhecido. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus tem poder, Deus ainda transforma, Deus ainda salva, Deus ainda cura, Deus ainda batiza com o Espírito Santo. Ei, Jesus Cristo ainda está aqui conosco, ainda tem tempo, Ele ainda vai voltar, mas enquanto Ele não volta, Ele deixou o Espírito Santo de Deus e disse para a sua igreja: vocês terão poder para fazer coisas ainda maiores, vocês ainda terão a chance de viver maravilhas ainda maiores. Deixa o Espírito Santo de Deus soprar o vento dele. Aleluia. Você não foi chamado só para desfrutar das bênçãos. Deixa eu te dizer uma coisa. Principalmente a nossa geração que vive rodando o Instagram, o TikTok, conhecendo a vida de todo mundo. A gente fica meio que desejando, é impossível não desejar. Como não querer estar viajando para cada hora para um lugar mais bonito desse mundo? Como não desejar desfrutar dessas coisas boas? Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus tem te dado coisas boas na sua casa. Deus tem dado para você a provisão, Deus tem dado para você a saúde, Deus tem dado para você a família, Deus tem dado para você a roupa que vestir, o ar que respirar, Deus tem dado para você coisas que talvez no dia a dia passem até desapercebido, mas Deus tem dado para nós provisões muitas, riquíssimas à nossa presença. Mas Esther entendeu que ela não estava naquele palácio única e exclusivamente para desfrutar do banquete. Simplesmente para desfrutar do palácio. Ela estava ali porque tinha algo a ser feito naquele tempo e naquela geração. O Espírito Santo de Deus toca no meu coração para que essa mensagem saia latejando no seu coração. Ei, existem pessoas que precisam ouvir de Jesus da sua boca. Existe uma geração que depende da sua ousadia de falar de Jesus. Existem lágrimas que precisam ser enxugadas e você está lá, você está no campo de batalha, é você que está ali. Existem pessoas, pode parecer loucura eu dizer isso para você, mas você tem que frutificar aonde Deus te colocou. Eu fico muito intrigado com a resposta que Gideão deu para Deus, quando Deus o abordou no campo. Deus chega para Gideão e diz assim, com todo carinho: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ah, que coisa linda de ouvir de Deus, né? O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas a resposta que Gideão dá é muito curiosa. Depois você leia lá em Juízes capítulo de número 6. Gideão volta para Deus quase que com uma indignação. E ele diz assim: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que todo este mal nos sobreveio? Gideão começa a ter um papo com Deus e dizendo assim: não, então se o Senhor é conosco, nos salva, nos livra. O nosso povo está sofrendo, a nossa geração está morrendo. Onde está a geração de Gideão, que olha para este cenário de guerra e não se conforma com isso? Não consegue ver os nossos adolescentes e jovens se perdendo no mundo, se perdendo nas bebidas, nas drogas, e entendendo que isso é absolutamente normal, faz parte. Permita-me dizer algo forte, mas
O Senhor Deus coloca algo no meu coração. Nós não podemos ser uma igreja acostumada a ver os nossos caindo. Nós não podemos ser uma igreja acostumada a ver os nossos filhos se perdendo. O nosso coração não pode estar cauterizado. A mensagem que tem que estar no nosso lábio não é o salmo que diz 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Não é assim. Não é só isso. Deus de fato tem te guardado, mas Ele tem te guardado por um propósito. Nós não podemos ter o coração cauterizado. Nós não podemos ser a geração de adolescentes que quer ver a igreja cheia, que quer ver a igreja pulando de alegria, que quer hinos bonitos, que quer composições bonitas, mas que não está mais disposto a amar o próximo, a recorrer ao Evangelho de Jesus e apresentar a este mundo a salvação. Eu não quero ser parte de uma igreja insensível. Eu não quero ser parte de uma igreja que não chora pelas almas perdidas, que não se incomoda mais com um amigo que está indo para o inferno, com um amigo que está se aprofundando no lodo do pecado e não oferece uma palavra de salvação. Você tem o remédio, e o remédio chama Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Até quando que a gente vai fingir que está tudo bem? Que a gente vai se acostumar a perder? Ah, mais um. Sabe, o filho de fulana se perdeu e o de Beltrana saiu. Cadê aquele lá? Nem sei quem que era mesmo. Quem que era aquele rapaz? Aonde estão aqueles que conhecem o bom samaritano, que olham os que estão perdidos e param para amar, para cuidar, para tratar a ferida, para enxugar a lágrima? Se preciso for desprender do seu, segurar na mão e dizer: eu vou contigo até o fim. Aleluia. Me desculpa. Eu não estou nem aí para a cor que a gente vai pintar a parede. Me desculpa que eu não estou nem aí para o painel de LED, pastor, bem grandão. Eu não estou nem aí para a cor das luzes que vão brilhar dentro da igreja. Eu não estou nem aí para isso. Eu estou preocupado que tem uma geração de jovens e adolescentes que estão achando que é normal postar foto sensual na internet, estão achando que é normal a bebida e o cigarro, estão achando que é normal a prostituição, estão achando que é normal a pornografia, estão achando que isso tudo é muito normal, mas nós temos o remédio e nós temos um exército de adolescentes levantados por Deus para proclamar o Evangelho da salvação. Você não foi chamado para se conformar. Você foi chamado para ser transformado e proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Deixa eu entrar no último tópico desta mensagem. Quando Esther entende o propósito que Deus colocou no coração dela, quando ela entende que ela foi chamada para este tempo e para este momento, o versículo 16, olha Esther para Mardoqueu e diz assim: vai e ajunta os judeus. Apregoai um jejum de 3 dias. A gente vai jejuar e pedir o auxílio do Senhor. O que Esther está dizendo é assim: eu entendi o propósito que Deus colocou no meu coração. Eu entendi que eu fui chamado para este tempo e para esse momento. Eu entendi que eu não fui chamado a esta igreja numa quinta-feira fria para ser espectador. Eu entendi que eu não estou sentado nesses bancos para ser volume, para ser número da igreja. Eu entendi que eu não estou usando a camiseta do Creio só porque ela é uma camiseta estilosa e bonita. Eu entendi
Eu entendi que tem um propósito de Deus para a minha vida, eu entendi. Esther olha e diz assim, eu entendo, mas eu não consigo fazer isso sozinha. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. Sabe o que Esther orou? Ela pregou o jejum. E aqui está escrito na carta segundo São Paulo Henrique, capítulo 3. Esther deve ter entrado no quarto dela, depois desse papo com Mardoqueu, colocado o rosto no pó, como já aconteceu algumas vezes com quem tem um pouquinho mais de idade, né, pastor? Colocar o rosto no pó e dizer assim, eu entendo, Jesus. Eu estou entendendo que é comigo. Eu estou entendendo que o Senhor está tratando comigo, mas eu sozinho não consigo. Parece que eu consigo ouvir Esther cantando. Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença é que me guarda. Eu te levarei por onde eu for. Ela estava ali dizendo, eu entendi o meu propósito. Eu entendi. Eu fui chamado para esse tempo, não é? Eu entendi, eu fui chamado para esse propósito. Eu entendi. Mas eu não sei falar. Eu não sei cantar. Jesus, eu nunca evangelizei uma pessoa. Como é que eu vou fazer? Eu entendi, Jesus. Ei, você precisa entender também que você precisa dele para cumprir o teu propósito. Sozinho você não vai conseguir. Sozinha você não vai conseguir. Talvez você já não esteja conseguindo. Talvez você tenha vindo hoje vestido esse uniforme e pensado assim: eu sou uma farsa. Eu não podia estar vestindo isso daqui. Quem sabe você veio aos ensaios e falou: o que eu estou fazendo aqui? Eu te respondo: o Espírito Santo de Deus está dizendo: eu te amo, eu te escolhi, eu te chamei, eu te redimi, eu tenho um projeto contigo, eu tenho um propósito para você. Eu não coloquei este dom em você por um acaso. Essa voz que eu te dei não é uma voz para cantar no chuveiro, é voz de adorador. Esta sede que você tem no seu coração, isso não é por um acaso. Isso não é por um acaso. Fui eu, o Senhor, que coloquei no seu coração. Você tem um propósito. Existe algo que precisa ser feito, e neste primeiro dia do congresso, Deus está dizendo, reafirmando pactos, reafirmando alianças e dizendo: você é meu. Eu não te perdi de vista, eu não te esqueci. Você pode estar duvidando de você, mas eu, o seu pai, nunca duvidei. A única coisa que você precisa entender nessa noite é que se você não tiver Ele, você não tem nada. Sem Deus, o teu propósito vira pó. Sem Deus, os teus sonhos ficam enormes mesmo. Mas com Deus, ouça a voz dele dizendo: pois os meus pensamentos são infinitamente maiores do que os seus. Você pode, no seu coração, ter duvidado do propósito de Deus, mas que fique marcado
que neste dia 25 de junho, no primeiro dia do Congresso do Creio de Vila Espanhola, Deus está dizendo: eu estou te relembrando do pacto, da aliança que eu tenho contigo. Eu estou te lembrando que eu tenho um propósito a cumprir através da sua vida. Eu só preciso que você se lembre que você depende de mim. Eu vou contar um rápido testemunho e entregar o microfone, porque eu já passei do meu tempo. Eu prego, pastor, eu acho que eu prego desde os 17 anos de idade. E no ano passado, pastor Adeli, que ainda era o pastor do setor de São Miguel, me chamou para pregar na abertura do congresso deles, que era numa sexta-feira. E eu entrei em um processo de consagração, de estudo da palavra do Senhor, buscando a Deus a palavra, me consagrando, jejuando, na semana do congresso, jejuando todos os dias. Na segunda-feira entrei no meu escritório, depois das crianças dormindo, falei: agora o Senhor vai me dar a palavra, e nada de palavra. Na terça-feira entrei no escritório, a palavra, cadê a palavra? Quarta-feira, quinta-feira, na sexta-feira era o dia da abertura do congresso. Eu entrei naquele escritório bravo com Deus, bravo. Coloquei o joelho no chão e falei: Senhor, o Senhor sabe que o meu ministério não é meu. Eu não tenho a pretensão de me tornar um grande evangelista e ter o meu nome propagado em outdoors. Eu não quero isso. Quando eu vou pregar, eu prego sobre o nome do Senhor. A honra é sua, a glória é sua, o poder é seu, o agir é seu, o efetuar é seu. Isso não é para mim. Jesus, me ajuda. Eu vou para essa igreja sem palavra. O Espírito Santo falou para mim como alguém falando no meu ouvido: você não prega hoje. Aí que eu fiquei mais bravo mesmo. Eu olhei a agenda, falei: não, eu prego hoje. Aí o senhor se enganou. Está aqui na agenda. O pastor já confirmou, eu vou hoje. Irmãos, para encurtar a história, nada de palavra. Peguei minha Bíblia, coloquei embaixo do braço. Não levei nem um iPad, porque não tinha nenhuma palavra ali para aquela igreja. E fui o caminho do Ipiranga até São Miguel Paulista, brigando com Deus. Quando eu estava a 11 minutos da igreja, liga o pastor Carlos, que é o líder de adolescentes lá, e diz assim: Paulinho, onde você está? Eu falei: eu estou a 11 minutos da igreja. Ele: graças a Deus. Paulinho, choveu muito esses dias aqui. E nós estamos já alguns dias sem energia na igreja. Nós ligamos, esperamos até a última hora e ligamos aqui na empresa de energia, mas eles disseram que não vai voltar, não tem previsão. Então nós estamos cancelando o culto dessa noite. Eu comecei a dar risada. Volta o cão arrependido. Voltei para casa. Contei para minha esposa. Isso era sexta-feira. Fui dormir. Só que ele disse assim: a gente não vai fazer na sexta, mas o pastor Adeli, que não gosta de fazer congresso no domingo, disse para a gente passar o culto para o domingo. Você pode vir? Conversei com o nosso pastor para me ausentar, ele autorizou. Quando chegou na madrugada do sábado para o domingo, às 3 horas da manhã, o Espírito Santo: acorda, hoje você prega. E a mensagem está aqui. Recentemente aconteceu de novo, eu não vou contar porque a história é exatamente a mesma. E eu disse para os adolescentes lá da sede, eu disse assim: 17, 18 anos depois que eu comecei a pregar, eu aprendi que eu não sei pregar. 18, 19 anos, sei lá, que eu acho que eu sei pregar.
O Espírito Santo me ensina. A palavra é minha. O ministério é meu. O agir é meu. Se eu quiser, você tem palavra. Se eu não quiser, não. E eu aprendi, mais uma vez, que eu sou totalmente dependente do meu Deus. Eu sou totalmente dependente dele. Se eu não tenho a ti, Jesus, eu não tenho absolutamente nada. Sem o meu Jesus, eu não tenho absolutamente nada. Sem o meu Jesus, o meu patrimônio não vale nada. Sem o meu Jesus, a minha família não saberia o que é ser feliz. Sem o meu Jesus, se eu não tenho a ti, Jesus, eu não tenho nada. Hoje o que o Espírito Santo de Deus manda eu te dizer é: seja uma bênção. Sê tu uma bênção. Seja uma bênção para esta geração. Seja uma bênção aonde você estiver. Seja uma bênção aonde Deus te colocou. Seja uma bênção. Permita que o Espírito Santo de Deus te levante como uma tocha aonde você está. Só que a tocha, para ela ter serventia, ela tem que ter fogo. E é isso que o Espírito Santo está dizendo sobre o congresso do Creio de Vila Espanhola. Está dizendo: ei, eu estou aqui te revelando que neste congresso eu tenho um propósito para você. Aqui a sua história muda. Aqui a página vai ser virada. Aqui o peso e a culpa do pecado vão ser tirados. E eu vou te colocar de pé. E neste lugar, neste santo lugar, você vai ser revestido de glória. Você vai ser revestido com fogo. Você vai sair deste congresso como uma tocha para brilhar a luz do Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. Aonde você passar, as pessoas vão dizer: o rosto dele está diferente, o rosto dela está diferente. Aconteceu alguma coisa que nós não sabemos explicar. Quem sabe eles até vão chegar perto de você e vão dizer assim: o que é que aconteceu? E você vai levantar as mãos para os céus e dizer: obrigado, Jesus, chegou a minha hora. Aconteceu que neste congresso o Espírito Santo de Deus me abraçou. E Ele quer te abraçar também. E Ele quer te pegar também. Ele te ama também. Ele tem um propósito contigo também. Sejam uma bênção em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade. Coloque-se de pé dando glória. Coloque-se de pé adorando. Remanto e mahas que me andarabashuri que me amahai. Remanto como adabrachande remiamahai.
Crentes batizados com o Espírito Santo, abra sua boca e receba o renovo de Deus para a sua vida agora. Crentes que não são batizados com o Espírito Santo, abra sua boca e comece a glorificar o nome de Jesus. Remanto comanabra sobre que vianda remiamahai. Vivianda ramahas que viamahai. Labash ramahas. A glória de Deus está neste lugar. A unção do Espírito Santo está neste lugar. Deus usou poderosamente o pastor Paulo Henrique esta noite como profeta de Deus para trazer uma mensagem de motivação para a sua vida. E ele usou o exemplo de Esther, essa improvável, essa escrava que vivia ali na Pérsia como exilada. Mas Deus mudou a história daquela moça e colocou ela como rainha da Pérsia. E lembra-se do tema: tu serás uma bênção. Ela tinha o sangue de Abraão. E lá no reino da Pérsia, ela foi uma bênção para o seu povo, quando intercedeu ao rei pelo seu povo e salvou toda a sua nação. É isso que Deus quer fazer contigo. Você vai ser uma bênção na empresa onde você trabalha, na escola onde você estuda, no bairro onde você mora. Você fará a diferença. Eu gostaria de perguntar agora, em nome de Jesus, se tem algum jovem, alguma moça, algum moço que ainda não é crente, ou que esteja afastado da igreja e foi tocado pela palavra e gostaria de mudar de vida hoje, aceitando a Cristo como seu Salvador, levante uma de suas mãos. Alguém que gostaria de se reconciliar com Deus. Deus está lhe dando a oportunidade hoje para mudar de vida. Ele quer perdoar os seus pecados. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Deus ainda é o pai do filho pródigo. Deus aceita o pródigo de volta. Tem alguém que gostaria de se reconciliar com Deus? Não tem? Deus abençoe. Aqui está uma vida preciosa. Se aproxime. Deus te trouxe aqui hoje para mudar a sua história. Quantos podem glorificar o nome de Jesus por esta vida tão preciosa? Moça, Jesus te ama e tem um plano especial na sua vida. Moço, Jesus te ama e não desistiu de você. Onde está a segunda pessoa que gostaria de se entregar para Jesus? Não tenha vergonha. Saia daí da onde você está e venha. É com você que Deus está falando. A Bíblia diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende. O culto desta noite proporcionou festa no céu, porque aqui está uma vida preciosa se rendendo ao Senhor Jesus Cristo. Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, por esta vida tão preciosa. Perdoa, Senhor, os seus pecados. Lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Escreve o seu nome no livro da vida. Firma os seus pés numa rocha e faz dela
uma cidadã do céu, em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço nela e diga: bem-vinda à família de Deus. Bem-vinda à família de Deus. Tibiamahá, sequebiandaramahai. Tibiamahá, sequebiandaramahai. Tibiamahá, sequebiandaramahai. Tibiandequebiandaramasu, briquibiamahai.